Bom dia, alunos do nono ano. Vamos começar a segunda aula de Química, certo? Nós iremos corrigir algumas questões, certo? Nesse caso, vou corrigir duas questões. O restante, nesse caso, vocês podem realizar normalmente o prazo solicitado. Depois nós iremos dar um feedback em relação ao que está correto ou não. Mas isso aqui já é uma ajuda para o assunto. Estou fazendo aqui para vocês no quadro a questão do item 2, da página 31, no qual fala o seguinte: uma questão de vestibular, certo? Da Universidade Federal da Paraíba. A manutenção do ciclo da água da natureza, representada na figura a seguir, é imprescindível para garantir a vida na Terra. Nesse caso, seria o enunciado da questão. Seria essa questão aqui que vocês estão observando. Certo? Então, nesse caso, ele pergunta o seguinte, no item A, certo? O item A está a primeira parte de cima, ao lado do número 2. O ciclo da água envolve fenômenos físicos e químicos? A minha resposta, nesse caso, seria o quê? O ciclo da água envolve somente fenômenos físicos, no ponto de vista visual. Por que não ponto de vista visual? Porque sabemos que no nosso ambiente existe a poluição. E a poluição em si altera resultados que podem modificar a qualidade da água. Essa modificação da qualidade da água já é um fenômeno químico, certo? A contaminação. Mas o que envolve nesse momento o nosso assunto em sala de aula é sobre a transformação física da água. Nesse caso, é um fenômeno físico, certo? Então, tirando a poluição, tirando a contaminação, não ocorre a formação de novas substâncias, certo? Só do ponto de vista ambiental, a contaminação da água pela poluição, certo? No item B, a formação de nuvens envolve liberação de calor. Formação de nuvens. Eu escrevi da seguinte forma: as nuvens são formações de vapor de água originado pelo processo de vaporização, que precisa do aumento da energia ou do calor. Nesse caso, eu preciso de uma energia, que é o calor, para poder ocorrer o processo de vaporização. Nesse caso, vaporização, sabemos que ela pode ser chamada também de evaporização, ebulição ou calefação. Ambas produzem o gás, o vapor, que dá origem à formação das nuvens, certo? No item C, a precipitação resulta da condensação do vapor da água. A precipitação, pessoal, ou chuva, é uma consequência da diminuição dessa energia que falamos no item B, que permitia a existência do vapor, que passa para o estado líquido. Quando há diminuição dessa energia, as partículas, as moléculas de água começam a se agrupar e, nesse caso, alterar o estado físico. Ok? O item D está na parte inferior, certo? Pergunta: a precipitação envolve absorção de calor, perda de calor. Nesse caso, a precipitação é a formação do estado líquido. Nesse caso, a perda de calor. Item E. Nesse caso, a evaporação das águas dos rios, lagos, oceanos é um fenômeno químico? Não. A evaporação é um processo ou fenômeno físico, certo? Exclusivamente físico. Na quinta questão, na página 31 na 32, é uma questão de Enem. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente que as panelas convencionais. Sua tampa tem uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar e não se através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Nesse caso, seria a tampa.
quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior para sua operação segura. É necessário observar a limpeza do orifício central, a existência de uma válvula de segurança. É um apito que acontece, que seria onde sai o vapor d'água, e nesse caso a válvula de segurança, aquela pequena bolinha vermelha que vocês tem quando a pressão interna, tem aquela pequena bolinha de borracha vermelha, no qual seria o local de segurança onde o vapor sairia se houvesse um aumento excessivo de pressão. E a manutenção da limpeza, claro, é sempre necessário para evitar um acúmulo de pressão além do necessário em panela de pressão. Porque sabemos que no Brasil há vários acidentes em relação à panela de pressão, mal cuidado, certo? Aqui no livro de vocês temos a imagem da panela de pressão, onde temos a válvula de escape do vapor, do apito, e a válvula de segurança, onde será usada quando a panela chegar numa pressão e numa temperatura tão alta que seu orifício se derrete pelo calor e sai a pressão, certo? Nesse caso temos aqui o gráfico em relação ao processo do aumento da pressão. O que acontece? Essa panela de pressão ela vai simular o aumento da pressão atmosférica dentro dessa panela, que possibilita um aumento gradual proporcional em relação à pressão, no qual o calor irá aumentar e, nesse caso, maior será a energia presente dentro da panela, que vai permitir maior cozimento desse alimento, certo? Então, o gráfico mostra o crescimento proporcional tanto da temperatura como da pressão internamente da panela. A primeira questão fala o seguinte: a vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimento. Isso se deve ao quê? Ao rápido cozimento desse alimento. Se eu aumento a pressão, eu aumento também a temperatura. Se eu aumento a temperatura, sabemos que temos o ponto de ebulição. Quem lembra essa parte é o processo de vaporização. Se eu tenho essa ebulição, eu vou tirar a água do alimento, pode ser da carne, e essa carne que perde a água, ela cozinha melhor, certo? Então, ela se torna uma carne macia, certo? Então, vamos lá. Item A pressão em seu interior é igual à pressão externa? Claro que não. A temperatura do seu interior está acima da temperatura de ebulição da água no local? Não sei. Vamos continuar. A quantidade de calor adicional que é transferida para a panela é transferida? Não. O calor ele acontece internamente. A quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula, a espessura da sua parede que é maior do que as panelas? Não, jovens. O correto é o que? A temperatura do seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Quer dizer, eu aumento mais ainda a temperatura. Ocorre a evaporação, mas eu tenho a presença da água ainda e o calor aumentando. Então, eu melhoro o processo de cozimento. Item B. Certo? No item 2 da questão 5, se por economia abaixarmos o fogo sobre uma panela de pressão, abaixar o fogo, nesse caso, do fogão, quando a panela de pressão estiver no fogão, logo que se iniciar a sair do vapor pela válvula, de forma a simplesmente manter a fervura, o tempo de cozimento, nesse caso, se eu diminuir a chama do fogão, nesse caso, o tempo de cozimento do alimento, será maior porque a panela esfriará? Não. Será menor, pois diminuirá a perda de água? Não. Será maior, pois a pressão diminuirá? Vamos pensar. Será maior, pois a evaporação diminuirá? Não será alterada, pois a temperatura não irá variar. Nesse caso, se eu diminuo a fonte de energia, eu vou diminuir o calor. Então, nesse caso, temos o quê? O tempo de cozimento será maior, porque eu vou ter menos energia. Nesse caso, a pressão diminuirá. Ok? Então, se eu diminuo a fonte de energia, eu diminuo a pressão e eu
aumenta o tempo de cozimento, certo? Esse procedimento é feito para que a pressão diminua e possa se abrir a panela de pressão. Muito obrigado pela ajuda de vocês, pela compreensão, certo? E passarei mais novidades no Google Sala. Obrigado, tenham um bom dia.